Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Barbosa. Sejam bem-vindos ao nosso episódio do podcast Criando Crianças para o Futuro. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Grazi, minha colega de faculdade, e com a neuropsicóloga Catiane. E nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante que está aí, as pessoas têm muitas dúvidas, está tendo muito diagnóstico, que é TDAH na infância. E eu quero passar a palavra para elas. Catiane, se apresente um pouquinho sobre o seu trabalho. Ah, olá, eu sou a Catiane Mesomo, neuropsicóloga, né? Estou na área há mais de 20 anos, mas não me dedico à área de teoria e pesquisa, sou da prática clínica mesmo, então minha vivência é na clínica, né? Atuo com crianças a partir de 3 anos, já peguei menores, mas hoje eu estou fechando mais para acima de 3 anos até idosos, e tem mais uma década aí que eu estou trabalhando somente com avaliação neuropsicológica. Já fiz outras formações antes, terapia comportamental, outras atualizações, mas o que eu mais gosto é avaliação mesmo, então eu não trabalho na parte de reabilitação, tem que falar isso também que eu acho Uhum. importante, porque tem neuropsicólogo que faz avaliação e depois faz a reabilitação, que é o O tratamento. tratamento, Eu né. não, eu faço as indicações, os encaminhamentos no laudo específico para cada problema que o paciente apresenta, o que vai ser mais indicado dele fazer, mas eu não trabalho com a reabilitação, Uhum, muito bom. né. E você, Grazi? Eu sou Graziela, mãe, esposa, estudante de psicologia e apaixonada por desenvolvimento infantil, comportamental e neuro. E hoje eu estou aqui, a gente convidou a Catiane, porque assim, ela é uma pessoa excepcional, eu acho, uma Recomendada. profissional ótima, na qual, ela fez o diagnóstico, né, do Isaac, meu filho mais velho, e agora do Benjamin, É. né. E aí eu convidei ela, nós convidamos ela para falar um pouquinho sobre isso, que nós achamos super importante, né, e para discorrer mais sobre o assunto. Muito bom. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no nosso podcast. E para iniciar então, vamos puxar um pouquinho sobre o TDAH, né, acho que muitos pais têm dúvida aí, vê muito conteúdo na internet hoje, que a gente Sim. olha lá no Instagram. O pessoal posta muito vídeo, tipo: "Ai, eu tenho TDAH", né, e coloca lá o que que ele passa. Às vezes são memes também, né, eu acho que é importante a gente colocar aqui que tem muitos memes na internet hoje. E, Catiane, queria que você trouxesse pra gente um pouquinho da sua experiência e falasse, assim, sobre esse transtorno, o que que é o TDAH. Hum, tá. O TDAH é um transtorno, então a gente já começa daí. É diferente de uma síndrome, de uma doença, né. O que que é o transtorno? O transtorno são sintomas que manifestam no seu corpo, na sua mente e que têm critérios para serem diagnosticados, né. A síndrome não, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né, é diferente de um transtorno. Mas, não impede de você ter um transtorno associado a uma síndrome, de você ter uma síndrome associada a uma doença. Por exemplo, a síndrome de Down Uhum. ela é uma manifestação de sinais físicos e do desenvolvimento específicos que é, que é causada por uma mutação genética, uma anormalidade genética, né. Então e aí essa síndrome, ela pode cursar com algumas doenças, tá. A Então síndrome, geralmente, são características muito parecidas por exemplo, a gente pegar a síndrome de Down, né, uma criança tem aquelas características, as outras também são bem sim, é igual eu falei, parecidas. as manifestações físicas e comportamentais características específicas daquela Uhum, síndrome, né, uhum, que no caso é uma alteração genética. sim. E aí ela pode vir cursando com doenças cardiovasculares congênitas, gastrointestinais, ou alterações, problemas da visão, na audição, né, pode hipotireoidismo. Então Uhum. são doenças associadas que podem estar cursando com a síndrome de Down. Já o transtorno do déficit de atenção é uma condição, né, ela não é ela é uma condição, então, e ela tem 3 apresentações,
que é importante falar. Sempre, o pessoal fala assim, você falou que o meu filho não tem hiperatividade e impulsividade, está aqui no laudo escrito, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aí, exatamente, por quê? O nome do transtorno é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Predomínio, no caso, se não tiver tanta desatenção, mas só estiver predominando a hiperatividade e a impulsividade, a gente e tem um CID diferente, predomínio, desatento e impulsivo. Tem o TDAH, predomínio combinado, tem a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Esse é muito comum, é o mais conhecido, né? E tem o TDAH, predomínio desatento, que é só, não tem a hiperatividade e a impulsividade tão aparente. Ela fica mais interna, mais contida. E aí fica muito a desatenção. Esses são os que mais demoram a ser diagnosticados na infância. Por quê? Porque são aqueles alunos quietinhos, bonzinhos, muitas vezes, porque eles não são agitados, e estão ali na sala olhando para o professor, mas pensando lá no café da tarde, lá no que ele vai fazer à noite, o que aconteceu ontem. Eles desviam a atenção. Isso é o transtorno. O transtorno é a característica central, gente, que é pouco falada, é a dificuldade de controle de impulsos. Inibir impulsos do ambiente externo, quer dizer, tudo chama atenção. Aí a criança está aqui na sala de aula, vamos supor, olhando ali, ela se concentra, o professor está dando a matéria. Na hora que vê, ele já perdeu, aí ele volta. Aí ele começa a prestar atenção, aí não sustenta a atenção, entende? Porque aí outra coisa chama atenção. Um barulho lá fora chama atenção. Um passarinho cantou. Uma emoção, ele está passando um momento emocional difícil, ele fica só pensando naquele problema. Entendeu? Então, é a habilidade de... A gente nasce com essa habilidade e quem tem o transtorno é como se tivesse essas vias neurais trafegadas. Então, elas existem, mas elas estão congestionadas. E aí vem os problemas. Aí começa a aparecer os problemas na vida da criança. Então, e outra coisa que é importante falar, transtorno, por que chama transtorno? Porque causa problema na funcionalidade, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Aí vai manifestar de acordo com cada um. Então, tem crianças que podem apresentar no ambiente acadêmico, tem crianças que não apresentam tanto no ambiente acadêmico pelo nível, pela capacidade cognitiva daquela criança. Mas ela apresenta no ambiente social, porque ela é muito impulsiva e hiperativa, aí os outros, ela fala, ela interrompe o outro, ela não controla, ela pega o trem da outra criança, aí os outros começam a estranhar ela, repudiar ela. Tem outras que vivem no mundo da lua, as pessoas estão falando, ela está lá, quê? Aí todo mundo fala, nossa, mas você está sempre atrasado, o que acontece? Nossa, mas você não prestou, eu já falei isso, nossa, eu te contei ontem, você não escutou. Aí começa a vir os problemas na vida da pessoa, social, familiar, acadêmico, é muito comum a gente ver, né? Apesar de não ser uma regra, e tem que causar prejuízo em pelo menos um domínio da sua vida. E o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o livro que a gente tem, que tem o CID, que tem as codificações, que é revisado, vem sendo revisado ao longo dos anos, tem os critérios que a gente tem que cumprir, a criança precisa ou o paciente está dentro daqueles critérios e tem que causar prejuízo. Um dos critérios é causar prejuízo na vida. Para receber o diagnóstico. Exatamente. É até importante você falar sobre o adulto, porque o adulto de TDAH não tratado tem essas dificuldades sociais, porque academicamente ele criou uma forma de aprender, ele se adaptou ao meio ali. Então, assim, depois de um tempo conseguiu estudar e conseguiu tirar notas boas, mas na vida pessoal, que eu conheço pessoas assim que na vida, no casamento, teve muita dificuldade, que foram procurar para ver a sua dificuldade em si, quando adultas, quando teve dificuldade no casamento, porque ia comprar alguma coisa, esquecia sempre a chave, ou esquecia até o filho no carro. Então, assim, situações que no adulto, às vezes, não foi tratado e o adulto nem sabia que tinha, que houve
procura por causa disso, porque teve quase, tipo assim, divórcio, porque o marido era dessa forma, esquecia tudo, não conseguia adaptar na rotina da casa e tudo, e depois de tratado, o relacionamento Tá continuou bem. melhorando. Então, assim, quando o TDAH não é tratado na infância, quando adulto tem mais prejuízo. Sim. E aí, o que que a gente preocupa muito? Com os TDAHs que têm a hiperatividade e a impulsividade muito alta. Porque esses se colocam em riscos. São crianças que se colocam em riscos. Elas são propensas a acidentes, afogamentos, eh, na adolescência, envolvimento com álcool, drogas, má companhia, porque elas não têm esse freio comportamental, entendeu? Uhum. E a dificuldade também de que a gente fala das funções executivas. Hoje é falado muito sobre isso. O que que é? Uhum. As dificuldades de autocontrole, de falar consigo mesmo, de estabelecer, planejar, gerenciar, inibir, flexibilizar. Então, o que que isso quer dizer? Por exemplo, eu quero fazer uma dieta. Então, eu vou planejar, me antecipar e estabelecer métodos para que eu consiga fazer essa dieta. Tá, eu vou fazer dieta e sou TDAH. Aí, o que que acontece? Eu vou lá, até falo, ah, tá, faço mais ou menos esse plano. O TDAH já tem essa Uhum. dificuldade de se De planejar. se Ele fala, não, planejar. tá, como é que Uhum. é? Tem que fazer isso aí? Tá, não, então tá. Na hora que ele abre a geladeira à tarde, tem um sorvete lá, ele, opa, pum, comeu o sorvete. Porque ele não consegue inibir aquele impulso, Uhum. adiar aquele prazer. Essa é uma questão muito central. Adiar prazer para conseguir atingir um objetivo. Então, tem um teste famoso na internet que eu adoro, que é o teste do marshmallow. Se você colocar no Ah, YouTube sei. Ah, aí, eu dá já para vi ver. também. Depois, se ele quiser passar, é muito Uhum. interessante esse teste. Agora que eu lembrei. Então, vai mostrar. E essas crianças foram acompanhadas ao longo da vida. As que conseguem não comer o marshmallow e as que não conseguem, fica lá. Porque é falado É para a muito criança, eu acho bom. que era assim: ah, eu vou te colocar um marshmallow aqui. Se você não comer, eu vou ali e volto. Mas se você conseguir não comer ele, você vai ganhar 2. Uhum. Mas se você comer, não vai ganhar. E a mulher deixa lá o marshmallow, a criança sentadinha, olhando para aquele marshmallow e sai da sala. Gente, é muito bom. Depois a gente pode passar ele aqui um Uhum. pouquinho, os pedaços, que é bem interessante. Então é isso, é a capacidade de adiar recompensas. O TDAH tem muita dificuldade com isso. E de sustentar a atenção em atividades monótonas. Aí a queixa maior que eu recebo todo dia no meu consultório. Ah, esse negócio de TDAH aí todo mundo tem. Todo mundo tem, porque eu vou te falar, isso aqui lá em casa, no videogame, fica É. horas. Não sai, não. E por que que na escola não está dando conta? Ah, isso é preguiça. Ah, isso é malocagem. Porque os pais pensam assim, como que tem tanto foco no videogame, por Isso, exemplo, e não isso. consegue ter foco nas atividades escolares e E não tudo mais. aprende, e ele é inteligente, que negócio é esse? É preguiça, isso aí é porque não quer levar as coisas a sério, aí começa. Aí começa a taxar a criança de vários apelidos, ou você é preguiçoso, ou você é burro. Uhum. Burro é o que eu mais escuto. Uhum. Aí a criança começa a acreditar naquilo, porque ela tá lá na escola, tá vendo que o desempenho dela não tá legal, não tá conseguindo aquilo, ela começa a acreditar, então realmente eu sou Uhum. burra. Sou Começa a se burra, eu não dou comparar, conta. né, o que a gente Aí estava falando, começa né, a se Grazi? desmotivar, porque Uhum. eu tô aqui tentando aprender uma coisa, não tô conseguindo e não tô obtendo uma ajuda externa para mim entender o que está acontecendo, trabalhar em cima daquilo ali, porque eu não consigo sozinha. Não é porque eu não quero, é porque eu tenho dificuldade exatamente disso, de me planejar, de me organizar, de gerenciar tempo, de autocontrolar a minha atenção, as minhas emoções. Por isso que o TDAH também afeta muito a regulação do humor. Causa irritabilidade, aí é confundido com outros transtornos. Claro que ele pode vir comórbido com uma série de outros transtornos também, quando não tratado. Então, as chances de aumentar os problemas são grandes, porque uma coisa vai gerando a outra. Um transtorno não tratado é como se fosse uma bola de neve. Ela vai É. Vai gerando, gerando. trazendo outros problemas, Uhum. somando outros problemas. Aí vai depender das suas características, do seu ambiente. Porque
tem os fatores externos, é o que a gente fala da epigenética hoje, né? Uhum. Então, por exemplo, tem gente que tem a sorte de estar sendo criado num ambiente mais acolhedor, mais harmônico, que os pais, nossa, não, vamos tentar ajudar, não são críticos, mas na maioria a gente não vê isso. A gente fala, não, esse menino quer estudar, e comparar com o irmão que não tem. Uhum. Mas o irmão é criado do mesmo jeito, olha lá, e estuda. É ele ou ela que não quer. É as mesmas oportunidades, eu falo, não escuta. E aí é sempre aquelas queixas. Aí você vai, faz avaliação. Aí, o que é interessante da avaliação neuropsicológica, gente? Porque é um exame. Então, a gente consegue mensurar e a gente vê nos exames, nos testes, as dificuldades cognitivas que são compatíveis com o transtorno. Você vê a dificuldade de flexibilizar a atenção, o comportamento. Você vê a dificuldade de alternar a atenção, de pensar de forma diferente. Você vê a dificuldade de gerenciar tarefas. Você vê a dificuldade no tipo de resposta que aquela criança me dá. Muitas vezes um teste está dentro da média, mas estar dentro da média significa que ele não tem um problema? Não. Pode ser que ele está dentro da média porque ele tem uma capacidade cognitiva boa, ele não tem prejuízo cognitivo, ele é inteligente. E aí as pessoas confundem inteligência com dificuldades. Não tem, as coisas, pode ter o TDAH com deficiência intelectual associado, mas não é uma regra. É o que eu falei, um transtorno pode vir associado a outro. E muitas vezes vem, porque a gente descobre, infelizmente ainda, agora está se melhorando muito, a gente deixa para tratar em vez de prevenir, né? Então, a avaliação aí todo mundo fala, nossa, mas você só sabe do diagnóstico? Toda avaliação sai ruim? Nossa, Deus me livre. Mas o que é isso? Será que você não está fixada demais? Teve uma época que eu fiquei assim, falei, realmente, eu comecei a me questionar, falei, nossa, será que eu não estou achando que está todo mundo doente? Mas eu pensei, falei, não, quem me busca? A minha população é selecionada. Quem me busca está com dificuldade. Então, quem te busca já Está está com problema. A pessoa prejuízos. é muito raro. Acontece, viu? Mas é muito raro uma pessoa me buscar para falar assim, Tatiane, vou trocar o meu filho agora de escola. A escola pediu uma avaliação. Tem muitas escolas em Goiânia que falam, quando a criança vai entrar, olha, eu gostaria que você fizesse uma avaliação neuropsicológica. Ah, mas meu filho não tem dificuldade. Não, para a gente ver realmente isso aí. Para a gente ver o perfil neuropsicológico da criança. Porque a criança pode aprender melhor só olhando, ela pode aprender melhor olhando, falando, olhando, escrevendo. Ela pode ser um pouco lenta para copiar do quadro, mas não ter nenhum transtorno. É uma característica. Então, tudo isso a gente consegue mapear na avaliação. Sobre o que você está falando, até sobre escolas, o que a gente vê é que hoje as escolas não são preparadas para receber. Digamos assim, você leva um diagnóstico para a escola, porque ela solicita aquele diagnóstico, porque o aluno não tá se igualando nos conhecimentos com as outras crianças. Tem uma certa dificuldade porque não está alfabetizando igual as outras crianças, é mais lenta, as outras já estão lendo, ela não está lendo. Então, a escola leva a queixa de que a criança não está desempenhando bem a aprendizagem. Só que, ao momento que você dá o diagnóstico e leva o laudo para a escola, ao mesmo tempo parece que a escola nem lê esse diagnóstico. Ou seja, porque muitas situações, assim como mãe, eu tenho filho TDAH, e eu tenho que ir na escola para falar, meu filho está com dificuldade de fazer a prova porque as outras crianças estão fazendo barulho. E já foi falado que ele precisa de tranquilidade para fazer a prova. Se for o caso, Mais tira ele da tempo escola. também, se precisar. Controlar os estímulos, né? Mas ele demora muito para escrever no quadro. E, ao mesmo tempo, reclama da letra. Eu falo, você quer uma letra bonita no tempo dele ou você quer uma letra feia no seu tempo? Sabe? Então, assim, as escolas hoje, ela tá de forma que elas querem que todos sejam iguais. Elas não aceitam muito a diferença de, o tempo de um não é o tempo de outro. Eles querem muito igualar o patamar de todos. Então, para a criança que tem TDAH, outra dificuldade, isso é muito difícil, porque hoje eu tenho uma relação muito boa com o Isaac de conversar para saber o que está acontecendo. Mas teve um tempo que ele não falava nada, ele absorvia.
é onde aí começam as associações de ansiedade, depressão em crianças, Depressão. que Uhum. elas não falam que estão sofrendo na Elas escola, não percebem, né? ou não percebem. Uhum. Mas muitas situações a gente vê, mamãe, a professora falou que se eu não terminasse a tarefa ou não copiasse, eu ia ter que fazer todo o caderno de novo. Para uma criança com TDAH falar que ele vai ter que fazer todo o caderno de novo, essa professora não está preparada para receber um TDAH, porque ele vai ficar louco, Tá ele não vai fazer. reforçando o fracasso, né? Ele não vai fazer, ele vai paralisar, não vai fazer nada, porque ele não vai conseguir nem movimentar ali. Então, assim, chega a um certo ponto, igual eu fui conversar com o diretor, eu falei assim: ou você sabe receber uma criança TDAH ou neuroatípica, ou não recebe. Porque chega ao ponto que a sua criança vai para casa com problema e não aprende nada, porque a professora não consegue lidar com a criança TDAH. Porque muitos professores hoje falam assim: ah, igual eu já recebi, ah, TDAH não existe, isso é coisa de agora. Porque hoje as crianças não brincam, as crianças não fazem isso, as crianças, como se o TDAH fosse algo que foi inventado agora e que antigamente as crianças tinham TDAH, mas que se resolviam bem na vida. Ou seja, que sabiam, se adaptavam, sofriam, mas se Uhum. adaptavam porque não tinha tanto acesso, os pais não sabiam, mas que hoje é porque tem um boom de diagnóstico que eles acreditam que, tipo, não É. precisa. Nossa, eu já ouvi muito isso. Tipo assim, às vezes a gente tá em algum lugar, né? Um almoço em família e tal, aí o pessoal às vezes solta e fala, ah, hoje todo mundo tem TDAH. Ah, porque agora TDAH virou moda. Não só TDAH, né? Os outros transtornos também. E depois que a gente começa a estudar e a gente vê quantos prejuízos tem na vida de uma pessoa que tem realmente ali o TDAH, um transtorno, é realmente porque as pessoas desconhecem, né? Igual a Sim. Catiane trouxe pra gente aqui. As pessoas estão indo buscar um psicólogo, um neuropsicólogo, para buscar ajuda mesmo, querendo melhorar. Tipo assim, tô na vida adulta, eu vi muitos casos também de pessoas adultas que têm dificuldade financeira, Muito. né? Muita Porque não consegue impulsividade. gerir as finanças. Exato. E olha quantos prejuízos traz. Às vezes está ali. Outra que você falou Gasta por também, impulso, gasta muito por impulso, se tem muito mete descontrole. muitas. Aí tem casos que chegam até com diagnósticos errados de transtorno bipolar do humor. Ah, é irritado e tá muito impulsivo, gastador. Pronto. É Bipolar. bipolar. TAB Uhum. tipo 2, que é o Uhum. que não tem a psicose associada. Então, é muito complicado. É difícil também. A gente tem que acompanhar, tem que ser criterioso. Às vezes tem casos que você vai falar: olha, eu nunca fecho um diagnóstico sozinho, eu sempre peço um olhar médico. Porque, gente, eu sou psicóloga. Eu falo isso para os pacientes. Eu estou fazendo a parte psicológica. A minha função é ver o cognitivo. É como se você vai no médico, ele te pede um exame de imagem. Você vai lá, faz a tomografia do cérebro, sai a estrutura, o cérebro. Então, ele vai ver se tem um AVC, se tem um tumor, se tem uma má formação, se tem algo errado no órgão. A gente não consegue ver no exame de imagem a memória, a atenção, a linguagem, as funções executivas. Ela não aparece no exame de imagem. Uhum. Então, esse é um exame. Então, eu vou mostrar, ó, aqui está o seu exame. Leve para o seu médico, que ele, com a parte médica de outros exames que ele achar que é necessário, que eu não sei dizer quais todos são, sei que tem de imagem, de sangue, N, que naquele caso específico for importante, e associar com a avaliação para fazer um bom diagnóstico. E aí a gente vai associar tratamento com a terapia medicamentosa, muitas vezes. Ah, não gosto de remédio. Tem casos que não precisa de medicação. A gente hoje tem muita tecnologia aí dentro da terapia comportamental cognitiva e das psicoterapias para trabalhar crianças com deficiência intelectual, ou perdão, com TDAH, que não precise colocar medicação de imediato, né? Então, porque tem também a questão de organismo. Tem crianças que não se adaptam à medicação. Sim, E o muito medicamento, e aí às vezes joga a culpa no médico. O médico é ruim. De jeito nenhum, eu falo sempre isso para meus pacientes. Não é um médico ruim. O médico, a medicina, gente, não atingiu ainda
um patamar de falar assim, esse remedinho aqui vai tratar só seu TDAH. Ele vai ligar lá só naqueles receptores que a gente quer que liga da atenção alternada, seletiva, sustentada, nas funções executivas que estão prejudicadas, e você vai ficar ótimo. Sim, até porque tem alguns remédios que alteram até a impulsividade, ou seja, trata o Sim, TDAH, mas a pessoa fica mais irritada, mas nervosa, não é porque trata, é porque a criança provavelmente já tem um transtorno de ansiedade associado. Então, piora a Piora a ansiedade da ansiedade. criança. Aí ela fica pior nessa área da impulsividade, da hiperatividade. E às vezes tem alguns efeitos colaterais que eu Sim, já ouvi, por exemplo, o Venvance, né, que é uma medicação muito usada, que tira o apetite, e muitos sim, pais reclamam disso, né, tipo assim, ai, meu filho já não come direito, e aí ele toma exatamente. É uma medicação. criança magra que não gosta de comer, você coloca um psicoestimulante que inibe o apetite, pode ser pior. Então, tudo isso tem que ser avaliado junto com o neuropsicólogo. Vamos ver a gravidade de cada função dele aqui que está prejudicada, que não existe assim, tem que estar prejudicado isso, e não existe um perfil único. Existem estudos correlacionando os tipos de dificuldade que pode apresentar, porque, gente, a gente é um ser humano, não existe ninguém igual a ninguém, isso nunca vai acontecer. Entendeu? E aí, chega no médico, é igual eu falei, o remedinho, ele vai ligar no seu corpo inteiro, nos todos os seus receptores. Aí chama-se efeito colateral. O colateral é isso, ele vai lá e vamos supor que você tem muito receptor no seu intestino daquela substância. Então, ele vai ligar muito no intestino primeiro, vai te dar uma diarreia ou vai te dar uma prisão de ventre. Mas aí, com o tempo também, os psicoestimulantes funcionam diferente. Eles tomou hoje, funciona hoje. Os antidepressivos, que são mais lentos, que eles demoram um tempo para fazer o efeito, né? Para empilhar dentro do organismo. Então, primeiro você sente colateral para depois ver os benefícios. Mas isso é área médica. Então, a gente manda para o médico, conversa. Então, essa ligação psicólogo, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, é super importante. Que é um trabalho ali de Muito multiprofissional, né? importante. Sempre que eu posso trocar uma ideia com um profissional que está acompanhando, com a psicopedagoga, é fantástico, sabe? Porque eu falo, olha, apesar de eu ter feito rastreio da parte de aprendizagem, matemática, português, a gente vai ver, eu olho, na minha avaliação sempre olho. Eu falo, ó, dá ênfase nessa área aqui que ele está com mais dificuldade. Ele não está lendo certo pela dificuldade de atenção, ele está pulando as palavras, ele está lendo palavras parecidas por falta de atenção e falta de paciência. Aí, por isso, ele não está interpretando. Não é uma dislexia, é uma dificuldade de atenção. Aí elas têm os instrumentos, as técnicas para trabalhar com a criança, e a criança, às vezes, nem precisa de medicação, ela desenvolve. Isso é super importante, Super né? importante. Então, a gente sempre pensa primeiro em técnicas. Claro que tudo tem que ser avaliado de acordo com o que o médico também vê. Não, aqui nesse caso aqui, eu acho que vai ser muito prejudicial não entrar com a medicação. Então, ela vai ter muito... Inicialmente, né? Exatamente. Mas são casos e casos. Não existe uma regra. Para isso que serve o exame. Entendeu? O exame é para isso. Eu quero o diagnóstico disso. Gente, o diagnóstico, ele é só como a gente poderia falar? Ferramenta? De você saber como é que você funciona. O que está acontecendo. Para saber as Para você dificuldades, para entender. saber onde intervir Mas para o melhorar. importante é você saber o que está aqui que não está legal, que não está funcionando bem. É só eu tenho que atenção? fazer para melhorar isso, né? Às vezes profissional tem procurar? um problema atencional ali naquela criança, a gente fala, vai ser TDAH, porque está na criança, né? Do neurodesenvolvimento, quer dizer, tem que estar presente desde pequeno, mas na hora que você vai ver você tem que investigar o ambiente daquela criança. Os pais estão separando? Morreu um ente querido? Que a criança tinha uma ligação, um amigo? A gente vê muito isso, né? Que Saiu falta... uma babá que a criança era muito apegada? Não é só uma neuroavaliação, você tem que fazer Você tem que uma focar. entrevista, uma observação sobre o contexto, sobre o ambiente, porque muita gente acha assim, não, a neuroavaliação é só testes. Não, não é só teste. Você tem toda uma pesquisa da escola, dos pais, fazer entrevista com os pais, no caso, para saber o desenvolvimento da criança, como é a relação deles e a observação. Eu achei até engraçado uma vez que a gente estava no consultório e aí eu podando o Benjamin. Não, Benjamin, não, isso não. Ela falou, pode deixar, eu estou avaliando ele. Então, assim,
Eu No contexto em si, a pessoa que está avaliando, a psicóloga que está avaliando, a neuropsicóloga que está avaliando, ela vai ser específica, mas não só nos testes, ela vai observar como a criança, se ela está, funciona. Aham. se Todo ela o está, contexto. vamos, mãe, vamos, já acabou, mãe, já acabou, já acabou, ou até mesmo para ela, e aí, tia, já acabou? Não está acabando? Não, Às vezes eu a tô primeira cansada. tarefa, essa aqui já vai acabar? Então, assim, já se percebe que a criança é uma criança que tem tendência para ser mais ansiosa. Então, assim, ela começa a observar vários fatores ali, não é só a avaliação. E aí é onde a gente entra em algumas dúvidas, até mesmo que a gente está fazendo, cursando na faculdade, muitas abrangências, assim, da psicológica fala que, ó, não é necessário os testes para se ter uma avaliação. Eu posso diagnosticar uma criança com TEA, uma criança com TDAH sem fazer o testes. Eu não aceitaria, pois eu acho assim que os testes, não é só os testes, tem observação, tem entrevista e tem os vários pontos no qual eu vou observar e eu vou ver as dificuldades do meu filho, onde eu vou poder intervir, onde eu preciso cuidar mais. Agora, já essa só observação, eu já fico assim naquela assim, será mesmo? Só na observação? Porque às vezes pode ser só problema emocional, não cognitivo. E aí, na neuroavaliação, eu sei se é emocional ou cognitivo. Sim, mas tem uma coisa também interessante. A criança, isso é super importante, mas a criança pode estar manifestando déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade e não ser um transtorno. Ser simplesmente uma resposta ao ambiente. Aí, o que que acontece? No caso, só que tem que ser. Isso aí a gente vai ver durante a entrevista com os pais, na sessão de anamnese, que é fundamental ela ser bem feita. E aí você vai coletar, às vezes eu chamo os pais mais de uma vez, você já viu isso, né? Porque eu chamo no começo, às vezes eu chamo no final, depois que eu conheço a criança. E na hora que eu vou sentar para fazer o laudo, às vezes eu ligo para o paciente. Por quê? Porque me surge dúvidas, eu quero tirar elas. E eu já deixo isso avisado. Tem laudos que eu termino a aplicação e eu falo, ó, eu terminei. Mas é o seguinte, na hora que eu for sentar para corrigir, se algum dado aqui der inconsistente e eu tenho um outro instrumento que eu posso tirar a dúvida, eu chamo de novo. Então eu já deixo isso sempre avisado, porque eu acho importante. Agora, que acontece? A criança pode estar manifestando desatenção, pode estar manifestando sintomas desexecutivos, mas não ser um TDAH. Olha só, Não ser. isso não. Um adulto pode estar com déficit de atenção, e muitos de nós hoje estamos, porque a gente faz multitarefas o tempo inteiro, e não ser um transtorno do déficit de atenção. É por isso que várias pessoas se autodiagnosticam pela internet. Porque vê um sintoma. Pelar sintomas. esquece. Esquece a Todo mundo chave. esquece. Todo Exatamente. mundo, uma vez Hoje, ou com esse outra, tanto esquece. de multitarefas. Até mesmo por estar cansado, não estar dormindo bem, pode acontecer algumas dessas desatenções. E aí já se auto-lada, é só TDAH. Então, assim, acho assim que hoje está muito assim se autodiagnosticando. Eu faço um laudo, eu faço um teste na internet, então eu sou TDAH, então eu sou Preenche critérios de sintomas e clínicos. muitas pessoas se automedicam. Até mesmo em escolas, faculdades hoje, várias pessoas tomando Vevance porque se autodiagnosticam e querem como performance. Vevance, pra a performance vai ajudar ficar também. muito melhor. Performance. Pra fazer Então você provas. acaba tomando e se autolaudando, porque tipo assim, eu fico melhor, eu fico mais inteligente. E aí é onde a internet entra nisso aí, é onde a gente tem que explicar qual é a forma, por onde entrar, como é o diagnóstico, como que é a avaliação, como que eu faço. Eu sou mãe, meu filho está de dificuldade na escola, como que eu sei se é só uma dificuldade ou é aprendizagem? Como que eu sei? Porque hoje também as escolas fazem isso. A criança, qualquer coisa que a criança não está conforme os outros, ele já fala assim, pede uma avaliação, né? Eu acho importante até mesmo, e eu iria, porque eu gosto de saber as dificuldades em si. É bom eu saber qual é a dificuldade do filho. É o que a gente fala, trabalhar com prevenção. Isso, Os para países trabalhar de com a primeiro mundo prevenção. trabalham com prevenção, nós trabalhamos com tratamento. Exato. É muito mais E difícil, até porque o problema já está instalado.
né? E Uhum. claro, mas o TDAH a criança vai nascer. Mas é o que eu falei. Eu já vi umas comentários, gente, assim, mas tem um tempo, vou tentar puxar da memória. Que tipo assim, crianças francesas não têm TDAH. Vocês já ouviram alguma coisa assim? É por causa daquele livro, né? Não Crianças sei, eu acho que é francesas não isso. fazem birra. Eu já vi esse livro Não É. é mesmo. isso, é comprovado que tem no mundo inteiro. Tem países que tem um índice menor. Por quê? Pela cultura, Uhum. entendeu? Uhum. E lá deve acontecer isso. Eu quero pesquisar sobre isso, eu já li, na verdade, só que eu não me lembro mais para falar assim, para não falar, conversar fiado. Mas assim, existe. Aí o pessoal, ai, não, lá na França não existe TDAH, não, só aqui. Não é isso. É que a forma como as escolas funcionam, as famílias, a cultura compensa as dificuldades, é o que eu falei. Então a criança, ela consegue funcionar relativamente bem, porque ela está recebendo o suporte Suporte. necessário, Uhum. Mesmo com um transtorno, aquela mesmo com dificuldade. transtorno, por isso que a gente Uhum. trata. Só que quando a gente já está com o que acontece? Geralmente chega a criança já com baixa autoestima, a criança com ansiedade de matemática, a criança com ansiedade na escrita, porque ela escreve errado, a criança desmotivada, porque eu não dou conta, e com lacunas de Começa a aprendizagem, sofrer bullying. sofrendo bullying e com lacunas de aprendizagem. Uhum. Que O que aí, quando acontece? Você não geralmente eles retém a criança, ela vai procuram para o frente, ela vai para profissional. frente, ela vai para frente, só que ela vai para frente como? Uhum. Com aquela bagagem do ano anterior inteirinha, sem ter consolidado ela na memória, sem ter aprendido. E por que Verdade. elas têm dificuldade? Aí o menino tem problema de memória. Não, são coisas diferentes. Memória é repetição. A gente só aprende repetindo um assunto muitas vezes, olhando, vendo, exercitando, prestando atenção, suportando, sustentando a atenção. E aí a criança com TDAH, ela não sustenta, o cérebro dela cansa em atividades monótonas, pouco motivadoras. Aí o pai fala, no videogame, que eu não falei aquela hora. Uhum. O videogame é luz, é Dopamina o recompensa. tempo todo. Recompensa, lembra da recompensa que a gente pode colocar o vídeo assim? Ele está sendo recompensado, ele está passando de fase. Ele está morrendo, mas ele pode ganhar um prêmio ali, se ele pegar esse aqui. Então, é muito estimulante. A criança fica, a gente fica, por isso que é viciante. Agora, leitura. Aí já é o tédio pra eles. Professor falando. E outra coisa que a gente vê no desempenho do TDAH, diferente de um desempenho de transtorno de aprendizagem, é a oscilação durante os anos em cada matéria. Você pega os boletins, você fala, mas ano passado você estava bem em matemática, esse ano você está mal. Esse ano você está bom em português. Agora... É o professor. Uhum. É o professor que é bom, o professor que não é motivador, a aula. A aula mais lúdica. Exatamente. E aí a criança fala assim, não, mas aquele professor é ótimo. Aí, então, assim, chama, ele consegue mais. Porque ele Consegue gosta, ele concentrar. associa, ele gosta do professor, então ele vai gostar de tudo. Já que se ele não gostar do professor, ele faz aquele bloqueio. E aí já não tem. E aí ele não aprende mais E nada. muitas vezes a criança já está cansada. Outra coisa que eu falo para os pais, tem muita atenção. Eu sou super a favor do psicopedagogo, super mesmo, só que não sobrecarregar a criança com aquilo. Por quê? A criança começa a ficar preguiçosa porque ela cansa, ela já cansa, o cérebro do TDAH cansa. Aí ela fica a manhã inteira na escola, chega à tarde, tem um professor particular para fazer tudo novamente. Aí o que a criança começa a fazer inconscientemente? Não vou prestar atenção nisso aqui não, porque quando eu chegar à tarde, a professora vai estar lá em casa, aí eu aprendo com ela. Porque Aí as na cabeça professoras... dele, ele já rodou tudo que ele tem que fazer no dia. Ele tá aguentando, já tá cansado. Eu sei porque já chegou uma fase lá em casa que o Isaac tinha professora particular, aí tinha o esporte que ele fazia e depois tinha a tarefa de casa. Tinha dia que ele deitava no sofá e chorava. Nossa, não aguento, mãe. Eu ainda tenho médico, mãe do céu, não dou conta, não. Eu tô muito cansada, não dou conta. Meu filho, mas você só foi na escola. Mãe, só de pensar em o que eu tenho que fazer, eu já cansei. Então, assim, Já só tá de pensando pensar nas em outras todas as coisas. coisas que vai fazer, já cansou. Já teve dias que eu escrevi na agenda, olha, hoje o Isaac não terminou a tarefa porque estava cansado. E sabe por que eles cansam? Porque às vezes passava, já chegou um dia que passou 10 folhas, porque ele tinha pegado atestada, e a professora mandou ele fazer as 10 folhas que não fez na escola, mais 4 atividades, que era de para casa. Eu fiz atividades para casa, e as outras eu falei assim, infelizmente ele não fez, porque ele precisa descansar. A criança que tem TDAH, ele precisa do momento nada, de descansar.
E hoje é super assim, eu vejo muitos pais, e ele tinha amiguinhos que quando ele fazia futebol no Goiás, o menino tinha atividades o dia inteiro. Era escola, depois tinha o esporte, depois tinha outro esporte, depois ainda tinha catequese. À noite eu falei: "Esse menino vê que horas os pais? Esse menino descansa que horas?". Porque hoje os pais, por trabalhar o dia inteiro fora de casa, colocam os filhos em várias atividades. Tipo assim, é melhor ele fazer várias atividades do que ele ficar em casa assistindo televisão. Ou Mas jogando. ou jogando. Será? Por quê? Porque aí a criança fica exausta, Sobrecarregada. Sobrecarregada, ela é sobrecarregada, criança, exausta. né? Ela não dorme direito, porque dormir 10 horas, uma criança que faz todas essas atividades não tem tempo suficiente para descansar. Então, assim, é necessário o sono, Gente, criança sono é TDAH, 80%. sono. Por quê? Eu Para qualquer um. percebo que a criança com TDAH, se ela não dormir bem no outro dia, ela não funciona. Ela não vai funcionar na escola de manhã, Uhum. porque ela vai querer ficar com sono e aí vai Às vezes dar até aquela dorme na lentidão, não sala. vai conseguir fazer. Ai, estou muito cansado. Então, assim, precisa ter a rotina de comer na hora certa, de dormir na hora certa. E muita gente acha que é só assim, ah, tem TDAH, mas não fazem não é só necessário ter a psicopedagoga, é necessário que a mãe e o pai tenham uma rotina em casa, que tenha Exatamente. horário de comer, horário de dormir. Estabelecer, a gente coloca no Estabelecer laudo. metas, por Gerenciar o exemplo. tempo, ensinar a criança a planejar, a se Isso, organizar. Por isso que eles cansam. Por que que porque fadiga? Porque a eles criança não tem pensam essa habilidade. isso. Ela, claro, não tem problema de inteligência. Você tem que ensinar a planejar, organizar para atingir um objetivo. Que Não são é assim que a nossos. gente consegue as coisas? Uhum. Só que o que acontece? A criança com TDAH, ela não consegue fazer esse planejamento, ela não consegue naturalmente. Você tem que ensinar. Ensinar. E ela vai aprender através da repetição. Sim. Então, por que ela deixa de aprender na escola? Porque ela não sustenta a atenção, o tempo necessário para levar aquele conteúdo para a memória de curto prazo e depois, durante a noite, reconsolidar essas memórias na de longo prazo. É igual hoje eu pergunto, né, quando você recebe o diagnóstico, você pergunta assim: "Eu falo ou não falo para o meu filho?". Eu tive essa dúvida, eu falo que ele tem TDAH ou não? Inicialmente eu falei assim: "Eu não vou falar, porque se eu falar, como ele estava muito triste, se sentindo muito inferior com os coleguinhas", porque eu lembro que quando a gente fez a avaliação, ele não estava lendo ainda. Eu tinha entrado com professora particular, porque ele tinha desatenção na escola, mas aí ele estava com essa inferioridade. Então eu falei assim: "Nossa, se eu falar que tem TDAH", só que aí quando chegou no neurologista, a primeira coisa que ele falou foi: "Ah, ele tem TDAH". Aí ele, Aí ficou isso na cabecinha dele, tipo assim: "Nossa, eu tenho uma doença". Na cabeça dele, ele ficou com isso. E eu não entrava muito no assunto, por quê? Porque eu você não fiquei assim, sabia como abordar. É. a gente fica naquela situação assim: "Meu filho, isso não é nada, não tem problema nenhum", e tal. E eu tentava fazer isso, só que chegou um ponto que eu falei assim: ou eu explico o que que é e falo para ele: "Meu filho, isso não te faz diferente das outras crianças, a única coisa diferente é a sua forma de aprendizado". Aí eu falo assim, por exemplo, você tem que sentar na primeira e segunda. "Ah, mamãe, por que que eu tenho que sentar na segunda cadeira?". "Ah, eu gosto de sentar no fundo". "Meu filho, a mamãe senta nas primeiras cadeiras na faculdade, sabe por quê? Porque a mamãe sabe que se sentar atrás, ela não vai prestar atenção. Então, assim, você tem que aprender onde você vai prestar atenção, onde não". E eu passei a ensinar ele. Então ele começou a ver que não era o problema dele, era só uma adaptação que ele tinha que fazer. Isso chama-se psicoeducação. E É, buscar as aí Essa é a estratégias pra função da e gente lidar. psicoterapia e principal. muitos pais acham que só a psicoterapia que faz, mas eu vejo que os pais têm é Tem que fundamental ser nisso. orientado no Por ambiente de exemplo, casa, na eles escola. chegam em casa e falam: "Ah, mamãe, aconteceu alguma coisa", eles se trancam. E você perguntar o que que aconteceu: "Ah, aconteceu tal situação". "Meu filho, por que que você distraiu?". "Ai, mamãe, é porque eu fiquei pensando no futebol". Aí ele começa: "Eu fiquei pensando no futebol, que é depois da aula. E aí eu fiquei pensando se está atrasada". Aí eu fico perguntando pra professora: "Que horas que é? Que horas que é? Que horas que é?". E aí eu não dou conta de fazer a tarefa. Aí quando eu vejo, mamãe, eu me perco. Porque aí ela falou toda a correção da tarefa e aí eu não fiz. Aí ela briga comigo porque eu não fiz a correção da tarefa, e aí eu tô atrasado. "E por que que você não respondeu?". "Porque eu não entendi". "E por que que você não perguntou, Isaac?". "Ah, mamãe, é porque se eu perguntar os coleguinhas falam que eu sou burro,
E aí eu não pergunto, porque senão eu vou ficar sofrendo bullying e tal, não sei o quê. Uhum. Então, assim, é todo um Olha processo na o cabecinha contexto. deles, e eu acho tão legal escutar ele, porque aí eu vejo que é verdade, assim, como funciona. E aí eu começo a falar para ele, falo assim, meu filho, quando você perceber que você está distraído, você faz isso aqui, ó. Lembra? Não, agora eu vou fazer tarefa. E você fala para você, agora eu vou fazer tarefa. Fala encoberta, é uma das coisas É, que faz parte das funções aí eu falo executivas. para ele, aí eu fico, assim, eu leio De muito, né? Eu leio inclusive funções executivas, é o que eu estou lendo agora para tentar É o ajudar. central hoje, né? Que o Russell Barkley, que é Isso, o psicólogo porque eu americano que mais percebi estuda o TDAH, isso, fala. porque na hora de fazer as atividades em casa, eu tinha muita dificuldade, porque com a professora particular, ele fazia porque era outra pessoa, mas quando era comigo, ele fazia corpo mole, não queria, É e outra aí relação, né? acabava que a gente brigava, meu filho é necessário e tal, não sei o que lá, e acabava que a gente perdia a paciência. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar com funções executivas, eu falei para Lorena, é assim, é outra É criança. libertador. divisor de É águas. libertador. Por quê? É muito importante a mãe saber, porque quando você começa a trabalhar com o sistema de recompensa, mas eu vou ficar recompensando meu filho, muita mãe fala, né? Ah, é como se ele fosse Sempre, um como ratinho se, de eu vou laboratório. ficar, Uhum. Não é porque isso. acha que é como se, tipo assim, tudo eu vou dar para ele. Não, não é tudo que você vai dar tipo um sistema de fichas. Eu falei para Lorena, eu falei dinheirinhos, aqueles falsos. Um sistema de recompensa. Cada tarefa você tem, porque aí no final ele vai juntar e ele vai ter o sistema de recompensa ali na hora. Só até ele criar o hábito daquela função dele. Por exemplo, hoje eu preciso estudar e fazer tal coisa. Então, quando tem esse sistema de recompensa, é muito mais rápido. Quando ele tem um amiguinho em casa, vê o tanto que ele faz a tarefa rápido, porque o amiguinho está lá e ele precisa brincar, ele faz a tarefa rápido, porque tem um sistema de Tem uma recompensa. motivação ali. Tem uma motivação. Depois que eu comecei a fazer isso, nossa, a letra. Ai, a letra é feia. Não, mamãe, essa é minha letra. Essa é minha letra. Isaac, essa não é sua letra é bonita. O problema é que você faz rápido. Mas eu faço rápido porque a professora mandou eu fazer rápido. Tudo bem. Aí eu falo, faz a letra. Sua letra é bonita. A letra dele melhorou. A nota dele de matemática, ele sempre foi muito bem em matemática. Só que como a professora não estava sabendo lidar e estava, tipo, ameaçando, ameaçando ele, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, e ele criou Dando castigos, punição. uma punição para ele acabou não adaptando com a professora. Então, ele acabou, teve um mês que ele tirou muita nota baixa, e eu sabia que ele sabia, mas com a professora ele não estava Não lidando com a estava dando professora, certo. ele fez um bloqueio. E aí ele tirou 10 em matemática, ele falou assim, mamãe, meu primeiro 10. Aí quando eu vi aquele 10, eu falei, Jesus, que bom, porque assim, funcionou o Ele sistema de viu que ele é recompensa, ele capaz. viu que ele É. é capaz, porque de tantas pessoas ele se achava incapaz. Eu não sou capaz de tirar 10, eu sou burro, eu sou isso. Baixa Porque autoestima. muitas coisas na cabeça dele entrou antes até mesmo dele fazer a avaliação, porque ele perguntava e não sabia responder tão rápido igual os outros coleguinhas, e na hora da tarefa ele fazia mais devagar do que os outros, e cada criança tem um tempo, né? Então, assim, foi muito bom ele saber que ele é capaz de fazer isso, e ele começou a se acreditar nele mesmo. Então, assim, é importante os pais fazer essa função, igual tem o neuropsicólogo, o neuropediatra, tem também a psicopedagoga que vai orientar, mas os pais é muito importante saber como ajudar as Aí os crianças. Exatamente. psicopedagogos e psicólogos orientam os pais. A Isso, gente até coloca no laudo, orientação aos pais, que é muito importante no isso. ambiente, né? Porque não pode só estar num ambiente. E orientação eu coloco dicas para a escola, Uhum. dica para os pais e o que o médico precisa saber, né? Para ele fazer a área dele se baseando no que é importante da minha área para ele saber. Uhum. Agora, a questão da velocidade, isso é interessante. A gente vê no teste, porque tem um índice que a gente avalia dentro da bateria de QI, tem o índice de velocidade de processamento visual, que é o do teste do QI, e tem tarefas que a gente vê velocidade de processamento visual verbal, FDT, trail making, N testes que vai depender de cada criança ali, que você vai escolher o material, a bateria, e você vai ver. Aí eu vejo, tem crianças, o TDAH, existem inúmeros estudos correlacionando o TDAH com déficits ou desempenho mais baixo na velocidade de processamento e na memória operacional.
E na organização perceptual. Por quê? Não é todos que vai ter isso, tá, gente? Mas é muito comum. Por quê? Porque o TDAH é muito visual, né? Então, os testes de organização perceptual, a gente vê que eles não prestaram atenção, não viram algum detalhe. Então, ele vai cair o desempenho ali. Nos testes de velocidade de processamento, que ele precisa olhar e copiar, ou então Isso. comparar, alternar a É mais atenção, selecionar, ele Eu tenho perde. Aí ele é dificuldade. mais lento, porque ele tem que Uhum. olhar mais de uma vez. Então, lentifica. Muitas vezes, aí eu comparo ele com relação aos pares dele, muitas vezes a velocidade de processamento está dentro da média. Mas a velocidade de processamento dele é compatível com a compreensão verbal dele? É compatível com a memória operacional dele? O que está acontecendo? Com outros testes, a gente vai fazendo uma interconexão, porque no cérebro não é um lugar, é tudo interconectado. E os testes nos permitem ver isso, é muito legal. Você quando com o tempo, você pega um exame, sem conhecer o paciente, você já sabe o que é. Aí, claro, tem a história de vida do paciente, super importante. Mas é o que eu falo, você começa a ver, é como se fosse um raio-x do paciente ali. É muito bom. E aí, eu sou encantada, né? Até sobre a Eu importância adoro. do profissional que vai fazer essa avaliação, eu falo que é super importante. Por quê? Porque é bom ter essa perspectiva dinâmica da Isso. criança, para você avaliar se ela tem um transtorno ou dificuldade, ou é uma criança neuroatípica, você tem que ter essa dinâmica. Você tem que ver para onde o teste vai ir para você dar uma base de outros. E outra, Por você quê? vai Porque vendo a as gente vê dificuldades. profissionais que usam, por exemplo, suspeita de TEA. Até mesmo que a gente não pode ter essa primeira perspectiva de suspeita, porque o teste vai falar, mas aí eu aplico só teste de TEA. E as outras funções, né? Então, assim, você E não só precisa o teste vai ter. falar a clínica, porque a gente tem escalas maravilhosas hoje que a gente vê o TDAH, vê sintomas de TDAH, vê sintomas de TEA, porém, existe agora eu vou falar, uma pecinha entre isso aí. Muitas vezes, quem aplica não estudou a fundo a teoria. Então, tem perguntas que confundem, que você tem que saber interpretar aquela pergunta e contextualizar ela na vida do seu paciente, porque senão fica score errado. Aí você vai se basear só em score. É aí que a gente fala. E outra coisa, dentro, principalmente do TEA, tem uma escala que a gente usa que a pontuação total fica muito próximo à média. E não quer dizer que a criança, não é uma regra, pode ser que a criança tenha TEA e a pontuação lá está próximo do normal, porque ela está muito bem adaptada. E tanto é que no próprio teste fala isso, só que aí o médico, o profissional que vai pegar a sua avaliação, eles não entendem desses exames. Então, a forma como você vai explicar isso e laudar isso é muito É importante. muito importante. Em vez de você ficar descrevendo desempenho médio superior, gente, ninguém quer saber disso. Você quer um laudo. E muitas O que vezes é que eu os tenho que pais fazer? não O que é que entendem, tem né? problema? E tem que ter uma linguagem. Claro que existem termos técnicos, é obrigatório e faz parte de qualquer profissão, mas ela tem que ter uma linguagem acessível ao profissional que vai trabalhar com aquela criança. Que é para isso que serve a avaliação. Tá, vou ver, tá, e aí, agora o que eu faço com isso? Ele tem uma velocidade de processamento mais baixa, então ele vai ter mais lentidão para copiar do quadro. E se você apavorar ele, muitas vezes ele vai copiar errado. Então a gente pede Ou uma hora a mais na letrinhas. escola para ele fazer atividade, porque é lei, aí a escola entra e adapta. Ele pode ter direito à prova adaptada, e tem os níveis de provas adaptadas, nível 1, 2 e 3. Por quê? Vai de cada paciente, de cada problema. Mas se eu colocar a prova adaptada, meu filho vai ficar para trás. Gente, o que é a prova adaptada? É quando a criança tem problema na memória operacional. O que é a memória operacional? É uma das funções executivas, que é a nossa capacidade de abarcar muita informação ao mesmo tempo, manipular aquela informação, ou seja, operar, operacional, e executar aquilo. Depois eu posso descartar. A gente usa o tempo inteiro isso, a gente usa para falar, a gente usa para qualquer atividade. Então, a criança com TDAH, muitas vezes tem um span, a gente fala o tamanho, e isso a gente consegue medir nos testes, de memória operacional mais curto. E como que eu vou medir? De acordo com tabelas, com idade, escolaridade para aquela criança. Não é nada, eu não posso ser da minha cabeça. Eu acho que essa memória operacional aqui não está legal. Não, gente.
tudo interessante da avaliação é como se ela fosse um exame de sangue. É medido. Então, daqui a um ano, você quer reavaliar, depois de estimular, de tratar essa criança, a gente vai ver o que ela melhorou, o que ela piorou, se ela manteve. É muito E interessante. alguma dúvida dos pais sobre esse sistema? Da criança com TDAH, ela pode ter acesso a provas, pode É ter lei. uma hora e tal, é lei. Mas algumas mães já me perguntou, Grazi, isso não atrapalha depois quando ele for fazer o Enem? Isso que eu Ou queria o explicar. vestibular? Ou quando ele estiver no terceiro ano e tal, ele ainda vai continuar? Ou ele já vai ter adaptado? Isso que eu quero falar, porque aí os pais têm muito medo. E faz sentido, né? Pensa bem, você fala, ai, enquanto todo mundo está fazendo uma prova normal, meu filho está fazendo a mesma prova, só que com as questões reduzidas. Tipo assim, um enunciado, mas a mesma pergunta com enunciado menor. Ah, mas aí quando chegar no Enem, o Enem não vai fazer isso. Tá, mas então se a gente começou aqui no primeiro aninho, no segundo aninho, no terceiro aninho lá do ensino fundamental, a fazer com que a criança adaptasse as provas dela para a memória operacional, ela não é fixa. Se você trabalha, ela expande. Só que ela tem que ser trabalhada. E acredita-se que ela é como se fosse uma musculação. Ainda não está definido esses estudos ainda, mas assim, enquanto você está estimulando, ela melhora. Se você para, ela volta ao que era. Existem fatores, parece que é genética, é mais da parte fluida do cérebro, não da parte verbal e do raciocínio cristalizado, aquele que a gente absorve. Então, depende muito da genética também. Mas, em resumo, se você começa a adaptar a prova para a criança, desde pequena, o que vai acontecer? Ela vai começar a acertar. Você vai estimular ela. Você vai falar, ó, ela vai conseguir ler, porque lembra que ela não sustenta? O trem é desse tamanho, ela fala, ela já olha, ela fala, não quer isso. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Já que me fala, não, vamos jogar bola, vamos fazer um trem aqui. Não, olha aqui, fulaninho, senta aqui, a questão, isso é facinho. É mesmo? Aí senta, lê, o que é? Ele responde. Aí, olha, acertou. Você começa a recompensar imediatamente, porque lembra que ele tem dificuldade de controle inibitório? Sustentar a atenção? Ele precisa de recompensas rápidas até o lóbulo frontal dele ir maturando, que a gente só termina de maturar o lóbulo frontal aos 25 anos, né? Então, até lá, nós já fizemos a maioria das nossas escolhas, né? Então, esse que é o problema. E aí, se você começa esse tratamento na infância, aí ela vai evoluindo. Conforme ela vai evoluindo, a gente vai reavaliando de ano em ano, de ano em ano e meio, não é necessário fazer sempre, mas eu indico reavaliação em casos quando a criança está sendo estimulada, senão não vai ver muita diferença. E aí a gente vai falar, não, melhorou, ó, o SPAN está maior, já está conseguindo, então vamos adaptar. Vamos supor que ela comece na adaptação 2, vamos passar para a adaptação 1. Ótimo. Depois, até chegar uma hora que ela não precisa mais adaptação. Vai subindo ali de níveis. Entendeu? É isso, para isso que serve o exame. Mas o meu filho, as pessoas associam a prova adaptada a como se a criança tivesse um problema intelectual, e não é, gente, não é problema na inteligência. Então, você tem que quebrar as tarefas em pequenas partes. Não adianta você dar uma instrução enorme para uma criança que tem TDAH, que ela não vai fazer, é frustrante. E ela vai se sentir frustrada e vai baixar a autoestima dela. E ela vai ficar chateada e irritada, muitas vezes. Por quê? Você fala assim, fulaninho, Joãozinho, sai ali, pega a direita, vai lá no quarto da mamãe, na terceira gaveta, e pega uma caneta azul para mim. Ele só lembrou da caneta azul. Vai lá no quarto da mamãe. Uma quarta da mamãe era na gaveta? E era caneta? Aí ele abre a gaveta, era caneta? Era que cor? Tem 3 canetas aqui. Você tá entendendo? Você tem que quebrar. Aí você vai fazendo isso aos poucos. Para isso serve as psicopedagogas, para isso serve as psicólogas comportamentais. Para fazer, existe inúmeros instrumentos muito bons hoje no mercado para trabalhar essas dificuldades. Muito legal. É muito Nossa, interessante. Só que assim, por que eu não trabalho a reabilitação? Porque eu acho muito cansativo eu ter que estar sempre me atualizando em 2 coisas, sabe? E a avaliação hoje, graças a Deus, melhorou demais. Então, a gente tem lançamentos de testes o tempo inteiro. E como eu já atendo todas as idades, o povo fala, mas se atende todas as idades, não é legal. Não, gente, eu não comecei atendendo todas as idades, né? Eu tenho 20 anos de formada, eu nem vou falar muito mais. Mas também não tem problema de falar a minha idade, não, porque eu não tenho cara de moça mais, né? Tá normal. Tá, ainda bem que tô envelhecendo, né? Só não envelhece quem morre. Mas assim,
Hoje, lança-se o tempo inteiro testes. E não é ir lá e comprar o teste e guardar debaixo do braço. É lá, comprar o teste, que é caro, fazer curso daquele teste e ler o manual do teste. Gente, eu não tenho um teste que eu não tenho manual. Eu estava até falando para a Não Lorena. tenho. Eu não gosto. Se você for na minha casa, você fica assustada. Uma hora eu posso mostrar. Eu tenho manual de tudo. É minha profissão. Eu preciso me instrumentalizar. Nós estávamos falando sobre o valor, né, da avaliação, porque que não é, nem todo mundo tem acesso, né, mas que hoje Rede pública? Os planos de saúde, a Ah. rede pública eu acho que Ainda não... acho que tem alguns lugares, tem. Uhum. Sim, que agora estão fazendo, mas nem sempre uma boa estão qualidade. fazendo e é uma boa qualidade. Ou seja, acaba saindo diagnósticos que são errados. Por exemplo, a gente já vê diagnóstico com uma sessão só, Uhum. né? Então, assim, sobre os valores, as pessoas perguntam, mas por que é tão caro? Aí, hoje, a gente sabe por que é tão caro, porque os testes são caros. Por exemplo, o VISC, a gente Caríssimo. sabe que é de 5 a 6 mil reais um teste desse para você ter acesso. Fora as folhas de resposta. Fora as folhas de resposta. Então, assim, não é o profissional em si que tem o valor caro, mas os testes são caros para você ter essa avaliação, né? Gente, e outra coisa, o custo pro profissional. além do tempo, Uhum. o tempo, quando eu conto, ninguém acredita. Mas isso aí você pode perguntar para qualquer neuropsicólogo. Claro que quando a gente começa é muito mais. Antes, quando eu comecei, eu ficava 3 dias para fazer um laudo. No mínimo, porque eu tinha que estudar, não entendia, tinha que estudar o teste, que é muita coisa para você absorver. A gente faz uns na faculdade. 3 dias. Fica 3 dias. Quebrando a cabeça. Agora, tem casos que eu paro, eu fico 2 dias num laudo. Tem casos que acontece. Por quê? Ninguém é igual a ninguém. Eu vejo intercorrências que eu falo, peraí, deixa eu estudar isso aqui. Aí eu vou buscar na literatura, estudo científico daquilo, se tem alguma coisa. Porque é aí que a gente aprende também. Não adianta você ficar estudando coisas soltas. Você tem que estudar de acordo com os seus casos, que aí você vai absorvendo. Então, o conhecimento vai sendo construído. Por isso é importante a gente falar, né, para as pessoas que até mesmo estão assistindo, né, Lorena? A importância de procurar uma neuropsicóloga que tenha base e que você tenha alguém que faça, que fez, que avalia, que ela valide para você os testes. Eu tenho todos os testes. Eu escrevo o que eu escrevo. Eu lembro até que quando eu fui procurar a neuropsicóloga, quando eu cheguei nela, eu já tinha procurado vários, já tinha conversado com vários, e assim, ela falou assim, olha, eu tenho todos os testes, eu não uso todos os testes, mas é de acordo com o paciente, de acordo com o caso, sabe assim, ela me explicou como que é a avaliação, como que funciona. Ela falou, olha, às vezes eu consigo fazer até 6, mas depende do paciente, de 6 a 10. Depende. Então, assim, tudo depende muito. Então, eu gostei muito disso, porque traz uma individualidade para o paciente. Agora, quando já fala assim, não, em 2 sessões eu consigo, não, em 3 sessões eu consigo, sabe, assim, então, assim, não traz aquela base, assim, a pessoa não é competente para fazer esse laudo, então você precisa buscar uma pessoa competente, uma pessoa que seja certificada pelo CRP, estagiário, eu vou fazer com estagiário, eu não tenho condição, vou fazer com estagiário, pelo menos que seja um estagiário que tenha um lugar no qual a pessoa responsável, a supervisora, a pessoa responsável seja certificada e que assine o laudo também, sabe? Geralmente tem assim mais em faculdades, né? Sim, por exemplo, em práticas de estágio. Isso. E a pessoa já sabe que a pessoa é estagiária, né? Já sabe que não é o profissional que já está há muito tempo e tal. E um outro problema, o plano paga muito pouco. Absurdamente fora da realidade. Não paga nem as folhas de resposta do teste. É uma coisa assim, não segue com o povo à pronta. E as pessoas que estão atendendo o plano, ela vai investir 5 mil reais num teste? É uma bateria, a gente tem 3, 4, não é 5, tem para som R1, som R2 lá, agora para 6 anos acima, tem VISC 3, VASI, que é bateria reduzida, e VAIS. Só aí... Não tem nem condições financeiras, já começa daí a brincadeira. Depois é investir. teste de memória, é teste de atenção, N's.
IELTS Test, que hoje eu compro por link, eu pago o link. Você viu? Por quê? Porque eu prefiro a correção do teste. Tem teste que a gente não compra se não for por link. Eu tô achando ótimo essa nova moda, porque Mais evita de vender atual, nossos né? testes para pessoas que não são da área. Então, a gente não tem nem acesso às Isso aí é tabelas. muito É bom. interessante. Porque tem muita gente que é por exemplo, o VISC, o VAS, você tem que ser certificado pelo CRP para você usar. E tem psicopedagoga não pode usar, mas elas falam, eu sei aplicar. É o que está acontecendo. E aí Só eu que isso aí peço a não é fulana, aceito. aí eu passo a fulana tal para assinar. Então, assim, Isso que estou vendo. né? Isso é muito Tá sério. acontecendo muito isso, então é muito sério. É muito sério. Se você é um psicopedagogo, você faz uma avaliação, você fala para a pessoa: olha, eu faço a minha avaliação com esse teste. Eu não uso o VISC, eu não uso o AS. Isso aí é só o profissional de neuropsicólogo que usa. É mais honesto, né? Se você não tem uma condição de pagar por esses testes, para avaliar esse teste, você tem uma neuropedagoga, mas pelo menos você saiba que ela não vai aplicar esses tipos de teste, né? E porque assim, as pessoas elas não entendem sobre o assunto. Não. Então, elas vão na pessoa, tipo assim, eu vou no mais barato, porque como eu não. Ela nem sabe que ela tá quer pagando. preço. Ai, nossa, esse aqui é tanto, Ela mas nem esse aqui tá sabe, ela duas nem. vezes menos. a- Gente, não existe almoço de graça. É, com certeza. Não existe. E Você ela nem aprende- sabe Se que tá ela bom tá demais, pagando. você desconfia. Desconfia. E ela nem sabe que ela está pagando por isso, ela não sabe quais testes são certificados, ela não sabe qual profissional é certificado para fazer. Se ele Por isso, sabe aplicar, eu te isso. ensino. Qualquer um sabe aplicar um teste. Se tiver um mínimo de cognição, a gente ensina. Agora, resultado também você vai ler. Mas o que isso A quer dizer? análise, Aí entra, gente. Aí entra a profissão o da que a gente pessoa. vai fazer com Aí aquilo entra ali, né? neuropsicólogo, por isso chama É a mesma coisa de você ir num médico e aí entra a profissão do médico, da especialidade dele. Com Você certeza. pode ler como curioso, mas você não tem uma formação naquilo. Experiência, a base, E né? outra, quem está fazendo essas aplicações? Eu vi já fono mexendo com VISC. Tá tendo demais. E aí colocaram o nome também de avaliação neuropsicopedagógica. Ninguém vai saber o que é. Qual a diferença? Qual que é a diferença de uma para outra, né? Neuropsicológica e neuropsicopedagógica. A diferença é enorme. Agora, o nome são os dois muito bons, Me né? confunde muito São também, muito são bons. parecidos. Exatamente. Catiane, eu queria só também que você falasse pra gente aqui, por exemplo, os pais estão aqui assistindo nosso podcast, né? Viu que aí que o filho tem alguns sintomas parecidos. Quais sintomas, assim, que você fala para os pais terem mais atenção para poderem te procurar? Fala, não, realmente quero procurar uma neuropsicóloga para fazer uma avaliação no meu filho. Os principais sintomas. Isso. Vamos pensar aqui, então, em duas hipóteses. Quando o filho é primogênito, é mais difícil, né? Porque a gente não tem um outro filho para se basear. Geralmente, eu vejo muitos pais de segundo filho vindo mais frequente, rapidamente, do que os pais de primeira viagem. Normal, né? A gente não sabe. Primeiro, quando a escola já começa a te chamar, né? Se você está notando que a criança não está conseguindo absorver o conteúdo em sala de aula, ela está ficando um pouco para trás, muitas vezes eu falo, gente, faz uma avaliação e coloca na psicopedagoga que sana. Então, é quando você começa a perceber prejuízo. E transtorno, lembra lá do começo? Ele traz prejuízo, gente. Se ele não trouxer prejuízo, não é transtorno. É outra coisa. Entendeu? Às vezes é ambiental. Eu acho que interessante, se tiver jeito, como que ele chama? Deixa eu ver se é o Rony. Rony, você conseguiu achar aí o teste do marshmallow? Vê se você consegue achar aí no Google. Tá no YouTube. No YouTube. Ah, tá. Mas eu tento colocar depois na edição. Porque é muito legal da gente mostrar. Pra gente colocar as depois. Crianças que conseguem inibir, as quando não conseguem. É muito Porque legal. Porque tem algumas coisas que são muito sutis, né? Igual você falou, eu tenho um filho só. E muitas coisas em relação ao comportamento dele, eu comecei a perceber que às vezes era um pouquinho diferente quando eu vi os coleguinhas dele aqui em casa. Isso, quando chama pra casa. Exato. Aí eu falava assim, por exemplo, gosta muito de joguinho e tudo mais. Ele tem até um amiguinho que vem pra cá e eles são da mesma idade, têm praticamente os mesmos gostos, mas assim, hora do almoço. O almoço tá pronto, vamos almoçar? O amiguinho dele vinha na hora.
tipo assim, já chegou lá, já tá tudo pronto. E ele Ele quer não. fazer outra É, coisa e ele antes de ir, focado lá né? no jogo, assim, se deixar, fica até mais tarde, se tiver, não só no jogo, mas tiver focado em alguma coisa que ele gosta É muito, super né? estimulante para ele, né? Exatamente. Então aí eu comecei a perceber algumas coisas que antes eu não tinha, assim, esse meio de Notado. comparação, exatamente. Eu sou super a favor de usar a avaliação como prevenção. Para mim, o primeiro mundo faz isso e é o certo. Agora, outra coisa que a gente vê muito é tipo assim, hiperfoco. Ah, eu tenho hiperfoco, então eu tenho TEA. Ah, eu tenho hiperfoco, então eu tenho TDAH. Gente, não é um sintoma, É, lembra? É um são conjunto, vários. não é uma Uhum. condição, é do neurodesenvolvimento. Geralmente tem genética, você Eu tem até que te ver na falar história também, da né? Tem gestação o da histórico mãe, pode ter, genético também. tem histórico Uhum. genético, tem estudos falando sobre uso de álcool e drogas na gestação, prematuridade, nascimento prematuro. Tudo isso a gente tem que perguntar. Eu vejo lá em casa, assim, quando teve o diagnóstico do Isaac, aí você chamou a gente, né, para falar, ele falou assim, algum de vocês dois tem. Aí o meu marido falou assim, na hora, acho que sou eu. E aí, uma coisa Porque os interessante também prejuízos dele era idêntico são o do do Isaac. Isaac. E aí chegou outro dia, um outro momento lá em casa, que a gente estava lá e chamava o Isaac para, vamos almoçar. Não, peraí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Uhum. Ou então arrumava outra coisa para fazer. E aí meu sogro foi lá para o quarto, sentou lá no banco, olhou e falou assim, ô Bruno, eu era igualzinho, eu fazia igualzinho. Aí, então percebi assim, tipo, o pai, o avô, nossa, eu era igualzinho, Bruno, você fazia igualzinho. Então, assim, é muito idêntico, é muito parecido, assim, os prejuízos são muito parecidos, né? Uhum. E é importante também, né, Catiana, a gente falar, porque hoje a gente vê muitos pais recebendo o diagnóstico após os filhos, porque acontece justamente Muito, isso. muito, principalmente no TEA. É, falando, nossa, mas O se TEA na vê vida ali na adulta é o que mais criança, está né? acontecendo no meu consultório. Gente, o TEA superou o TDAH. Mas aí tá todo mundo, agora a moda é o TEA. Não é isso, né? É aquela que, agora a gente falou, crianças francesas não têm TDAH. E a Eu não neuroavaliação acredito é nisso. nova, né? Assim, há pouco É, tempo que se começou a diagnosticar. na verdade, ela não é Antes, tão nova, mas ela começou a melhorar e ser mais divulgada, né? isso. E as pessoas Então, terem mais acesso também, né? Eu aham. acho que é por causa da internet, as pessoas têm mais Sim, acesso às Aos informações. sim. Antigamente conhecimentos. existiam, mas assim, ninguém, tipo assim, será que eu tenho? Será que eu tenho essa dificuldade? Porque antes os pais passava por isso achando que era alguma coisa do filho, mas não, tipo assim, é porque eu mudo muito, é porque aconteceu isso e fica passando por cima. Então não fazia uma Não era avaliação. entendido, né? E agora, com as multitarefas da vida moderna, as pessoas adultas estão vendo que, nossa, no meu ambiente de trabalho aqui, o fulano está conseguindo, eu não. Mas, nossa, eu sei que eu tenho competência, eu cheguei aqui, mas o que está acontecendo? Aí a pessoa começa a ver que tem algo de errado. Aí ele começa a falar, não, Catiane, eu estou quase sendo demitido. E eu tenho inteligência, eu sou capaz, Uhum. mas o que acontece, né? Na Ai, faculdade teve 2 amigos nossos, né, que um deles, o que é muçulmano, que veio falar aqui no podcast, ele descobriu que ele tinha TEA na faculdade, que ele começou a estudar sobre TEA, e aí ele começou a ver a dificuldade dele, assim, que era muito parecida, e aí procurou a avaliação para se avaliar, e ele viu que ele tinha mesmo. Aí hoje eu acho até, assim, bonitinho que ele anda até com a correntinha um do cordãozinho. cordão. Cordão do Por quê? TEA. Porque para ele é muito difícil interagir com outras pessoas. E aí as pessoas achavam que era Falta de falta de educação. educação, ou porque ele era muito snob e tal, e não queria conversar com ninguém. Uhum. E ainda por ter a religião muçulmana, as pessoas achavam ele meio indiferente. Então, assim, hoje ele anda com um colarzinho justamente para fazer. Ele falou, gente, é muito difícil para mim conversar com alguém. Então, assim, Iniciar uma conversa. hoje eu tento me relacionar melhor, mas é muito difícil eu manter uma conversa. Iniciar e manter. E muito socialismo, não é? A gente também, o TEA é um assunto que a gente tem que falar. É, Esse é outro muito capítulo. bom. Nossa, É muito o bom. Deu? vídeo. É. Deu Deu certo? certo. Então vamos Olha passar o lá, vamos videozinho. ver. Vamos ver.
Here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another. So then you have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Quer dizer, tem que esperar para ganhar outro. Olha lá. A carinha. Nossa, ele cheirou. Go do something and I'll come back. Outra coisa. Ai, gente. Criando estratégias para se distrair das situações executivas. Tem câmera. Stay in the chair, okay? Deu bem. And then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Estão vendo. How'd you do? You good? Conseguiu, tá vendo? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So if I give you another one, okay, you have both. Esperou para hora. Mas ele esperou a recompensa, né? Comeu tudo. E aí tem assim vídeos maiores sobre isso e mostra que os estudos falam, né? Tem trabalhos publicados sobre esse teste, é muito interessante dentro da neurociência, ele é super estudado, que essas crianças as que conseguiram inibir o comportamento tiveram mais sucesso na vida adulta. E as que não conseguem tiveram mais dificuldades. Por isso que o Russell Barkley, que é o psicólogo americano que estuda o TDAH demais hoje, tem excelentes livros publicados na área, fala que para ele o TDAH está realmente, a característica central é a disfunção executiva. E a gente vê muito isso na avaliação. Então, a gente tem excelentes instrumentos cognitivos e baterias de escalas para avaliar as funções executivas, tanto em criança quanto adulto. Excelente. Então Nossa, uma aula, né? Que bom que deu certo. Daria para ficar horas aqui ouvindo. Que bom. Vocês gostaram. Eu quero agradecer, Catiane, novamente, na sua presença, a Grazi também, pela indicação, que a Grazi falou muito de você. E realmente, eu acho que você trouxe muitas questões para a gente aqui muito importantes e que são dúvidas, né, da maioria das pessoas, dos pais. Como a gente tem muito conhecimento hoje também, a gente tem que dar uma filtrada ali, né, Grazi? Assim, o que isso aqui é verídico, o que não é, quais são os profissionais ideais para a gente poder procurar.
Então, quero que você deixe aqui também seu Instagram para o pessoal te seguir, seus contatos. Eu tenho um Instagram, que é Catiane Mesomo, e eu tenho um site na internet também, que é neuropsicologiagoiania.com.br. Lá tem todas as minhas informações, minhas formações, minha experiência, meu currículo. Eu não sou acadêmica, tá, gente? Então não tem aquele currículo extenso de acadêmico, porque eu estou na prática, no dia a dia, mas eu sempre faço curso, atualizações, pós-graduação, eu gosto do que eu faço, de fato, não é só falar, eu gosto mesmo. E aí tem que gostar. Eu acho que o profissional também que não gosta da neuropsicologia não consegue atuar, porque é uma profissão cansativa. Ela é um sacerdócio, eu falo, porque você tem sábado e domingo que você tem que trabalhar, você não tem muito tempo para falar assim, eu vou sair de férias, tem que ser tudo muito programado. Então, mas é recompensador. Eu gosto de ajudar. Eu sinto que eu estou ajudando de alguma forma. Muito E é bom. isso. E o seu, Grazi, deixa aí também pra gente, seu O Instagram. meu é Graziela Ramos e tenho um agora que eu abri sobre desenvolvimento infantil, que acessa dúvidas dos pais sobre a criança, chama Crescer, no Instagram. Então tá. Mas eu vou deixar aqui também o link do Instagram de vocês para o Uhum. pessoal que quiser seguir. E eu quero agradecer vocês que estiveram aí com a gente nesse episódio. E siga lá o meu Instagram também, que é @LorenaMBarbosa, e o nosso YouTube aqui. Muito obrigada e até logo. Obrigada. Obrigada.